Boa noite. Hoje nós vamos estudar um pouco sobre o panorama das literaturas africanas de língua portuguesa, escrito por Maria Nazarete Soares Fonseca e Terezinha Taborda Moreira. Nesse texto, elas fazem, então, esse panorama da literatura dos 5 países que falam português na África e das suas literaturas. O surgimento da literatura de língua portuguesa na África se deu a partir de 2 pontos: um longo processo histórico de assimilação de parte a parte e um processo de conscientização iniciado nos anos 1840 e 1850, em que as autoras chamam a atenção que este processo está relacionado com o grau de desenvolvimento cultural nas ex-colônias e com o surgimento de um jornalismo ativo e polêmico que, destoando do cenário geral, se pautava numa crítica severa à máquina colonial. E aqui nós vamos perceber que algumas revistas, almanaques, foram muito importantes para a construção e o desenvolvimento das literaturas africanas nesses 5 países. Então, primeiro nós temos o Almanaque de Lembranças, que contém parte das manifestações literárias do período de 1850 a 1932. Ao lado é a capa deste almanaque. Moser diz que é cheio de informações úteis, possui bons versos e prosas firmados por autores conceituados. Temos também o Almanaque de Lembranças Luso-Brasileiro. Para Moser, os livrinhos do velho Almanaque de Lembranças Luso-Brasileiro contêm, sob capa modesta, um arquivo único como referência à vida literária da África de expressão portuguesa de 1854 para adiante. Ao lado, nós temos a capa do ano de 1860. Então, como o Moser diz, realmente uma capa modesta, mas que é muito importante para a literatura africana, para pesquisadores e autores que querem pesquisar sobre, porque reúne obras, características, e é possível perceber uma produção literária que se inspirava em modelos europeus, mas que também continha preciosas amostras dos costumes tradicionais de vários países africanos de língua portuguesa. Esses países, então, são Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique e São Tomé e Príncipe. As autoras vão dizer que esses países eles viviam entre 2 realidades até o período anterior à independência, que era a sociedade colonial e a sociedade africana. Segundo ela, a tensão entre esses 2 mundos era expressada na literatura produzida neste período. Os escritores forçosamente transitavam entre esses 2 mundos em suas literaturas, pois assumiam as heranças oriundas de movimentos e correntes literárias da Europa e das Américas e as manifestações advindas do contato com as línguas locais. Então, ao mesmo tempo em que havia essas manifestações das línguas locais, também havia a manifestação da língua portuguesa, dos costumes e de uma literatura que buscava, durante um período, imitar a literatura produzida na Europa. Esse embate serviu como impulso gerador de projetos literários característicos destes 5 países. As autoras chamam a atenção para o fato de que os autores deste período, os escritores, eram homens de 2 mundos e que a escrita deles registrava a atenção nascida da utilização da língua portuguesa em realidades bastante complexas. Manuel Ferreira, ele pontua 4 momentos da literatura nos espaços africanos colonizados pelos portugueses. Então, o primeiro é que o escritor está em um estado quase absoluto de alienação, que os seus textos poderiam ter sido produzidos em qualquer outra parte do mundo, porque não há um contato grande ou não fala-se muito da cultura, então, da cultura local. Por isso, uma alienação cultural. O segundo momento, em que o escritor manifesta a percepção da realidade, o discurso dele começa a revelar a influência do meio, bem como os primeiros sinais de sentimento nacional, que são a dor de ser negro, o negrismo e o indigenismo. O terceiro momento é onde o escritor adquire a consciência de ser colonizado,
A sua prática literária, então, passa a ser desalienada e mostrar um discurso de revolta. Por fim, o quarto momento corresponde à fase da independência nacional e é a reconstituição da individualidade plena do escritor africano. Então, com a busca da libertação da colônia portuguesa, tem também um reflexo na literatura. Ele diz que a produção do texto mostra mais liberdade, criatividade e o aparecimento de outros temas como o mestiço, a identificação com a África e o do orgulho conquistado. Depois nós temos as fases das literaturas africanas através da perspectiva de Patrick Chabal, de 1994. A primeira delas é a assimilação, e nela incluem os escritores africanos que produzem textos literários imitando os modelos de escritas de outros países, principalmente os dos países europeus. A segunda fase é a resistência, em que o escritor assume a responsabilidade de construtor, defensor da cultura africana, e ele começa então a romper com os moldes europeus e da conscientização definitiva do valor do homem africano. A terceira fase coincide com a do Ferreira, e aí é também a consciência de colonizado, porque nela o escritor procura marcar o seu lugar na sociedade e definir a sua posição nas sociedades pós-coloniais em que vive. Segundo Chabal, então, esta fase se verifica após a independência também. A quarta e última fase é a da consolidação do trabalho literário, em que os escritores procuram traçar novos rumos para o futuro da literatura dentro de cada país, ao mesmo tempo em que eles se esforçam por garantir para que as literaturas nacionais tenham um lugar que lhes compete no corpus literário universal. Aqui, as autoras trazem, então, as obras mais importantes para o desenvolvimento das literaturas em cada um desses países. E abaixo eu coloquei a capa das obras ou das revistas citadas. Em Cabo Verde, foi com a publicação da revista Claridade, durante o período de 1936 a 1960. Essa capa é do ano de 1960. O segundo é o de São Tomé e Príncipe, com a publicação do livro de poemas Ilha de Nome Santo, do Francisco José Tenreiro, em 1942. Em Angola, foi o movimento Vamos Descobrir Angola e a publicação da revista Mensagem. E essa capa, bem apagadinha, é a da revista Mensagem. Em Moçambique, foi com a publicação da revista Missarro, que na língua Swahili da África Oriental significa socorro. E em Guiné-Bissau, foi com a publicação da antologia Mantenhas para Quem Luta, de 1977, pelo Conselho Nacional de Cultura. E a partir de agora, nós vamos entrar para o panorama voltado para cada país desses 5 que falam a língua portuguesa na África.